Então, gente, estamos aqui com o mestre Santini, a única pessoa que eu conheço que fala grego. Eu queria perguntar a ele sobre a história de São Carlo Santini, a história da sua família, como que aconteceu tudo? Como que o São Carlo Santini veio parar em Minduri? A história começa com meu avô, Giuseppe, que era italiano, mas já tinha vindo para o Brasil desde com o pai dele, né? Seria o meu bisavô. E meu avô, Giuseppe, ele tinha uma charutaria no Rio de Janeiro, esquina de Rio Branco com 7 de setembro. Ele estava com boi na sombra. Aí a minha avó, Carolina, falou: Giuseppe, um pressentimento, voglio vedere i parenti in Itália. Aí ele, isso em 1911, ele vendeu o que ele tinha aqui e voltou para a Itália para a mulher ver os parentes. Chegou lá e estourou a campanha da Tripolitânia no norte da África, onde os italianos tinham uma colônia. Aí ele foi convocado, ele não era naturalizado brasileiro, foi convocado para o exército. Aí ele foi para a campanha da Tripolitânia, em seguida teve a guerra ítalo-turca e em seguida a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou 7 anos no fronte. Quando ele voltou para Rimini, né, aí encontrou as 2 filhas que já existiam antes e o filho que tinha nascido, meu pai, Carlos, e a mulher morrera de parto. Aí ele foi descobrir que o filho estava com 7 anos de idade, sendo criado por freiras, aquelas do chapelão dobrado. Que maravilha, hein? As vicentinas, né? Aí ele resolveu voltar para o Brasil, veio com as 2 filhas, Maria, Filomena e meu pai, Carlos. Né? Aí ele andou aí por vários lugares, Mendes, meu pai trabalhou em Mendes, no frigorífico Ângulo, trabalhou na fábrica de papel de Mendes, na Cipec da época, né? Eles foram para Santa Isabel do Rio Preto primeiro, onde é a terra da Isabel. E lá o meu avô casou uma segunda vez. E a madrasta, assim que pôde, despachou meu pai. Olha. Meu pai estava no 3º ano primário, terminou o 3º, ia fazer o 4º, ela mandou ele para o Rio de Janeiro ser porteiro de hotel. Será que ele chegou aqui falando italiano? Claro, né? Chegou falando italiano. Chegou de roupinha arrumadinha. E vieram de navio? Vieram de navio. Só sabe o nome do navio, não? Não sei. Mas na véspera deles pegarem o navio, em Gênova, no hotel, alguém entrou no quarto do meu avô e roubou passaporte, documentos e dinheiro que ele tinha. Nossa! Aí ele estava com passagem de 1ª classe, conseguiram no consulado uma passagem de 2ª classe. Meu Deus! Aí meu pai contava a viagem que eles fizeram na 2ª classe, o pessoal tocando concertina. Ele se lembra dos golfinhos que acompanhavam o navio. Aí então meu pai veio para o Brasil, foi para Santa Isabel do Rio Preto, onde havia uma colônia italiana, várias famílias. E a Danza, a Viviane e outros, né? Uhum. E lá em Santa Isabel, meu pai conta que a primeira coisa que ele aprendeu foram os palavrões aqui do Brasil. E eles chegaram, diz ele que chegaram de roupinha arrumadinha, de dólar, de renda, e 6 meses depois estava de pé no chão, tudo esmulambado. Que coisa, né? Pois é. Uma das lembranças... não quero interromper não, que a história é interessante. Mas aí, ele foi, com 12 anos de idade, foi pro Rio ser porteiro de hotel. Ficou lá um tempo. E ele tinha um sotaque carioca, ele não perdeu? O sotaque dele era fluminense. Porque o carioca tem esse S final, né? Sim. Isso ele não tinha, não. Não tinha, não. Mas aí ele saiu trabalhando em cooperativa agropecuária, trabalhou como caixeiro, trabalhou como magarefe, o que corta o boi no frigorífico, né? Trabalhou na fábrica de papel. Quando chegou no frigorífico Ângulo, que era de ingleses, né? O engenheiro inglês falou: joga futebol. Eu jogo, então está contratado. Olha que loucura! O inglês valorizava muito, né? Já tinha uma semana inglesa naquela época. Olha! Você trabalhava de segunda a sexta. Tá? Você vê como é que as coisas eram maravilha, né? Diferentes. Aí meu pai conseguiu um emprego na Rede Mineira, de aviação. Começou carregando trilho, fazendo lastro aí, tudo. Depois ele passou a trabalhar no LTE. O LTE já vinha aqui em Minduri, linha de transmissão elétrica.
colocando os cabos da linha de contato para o trem elétrico. E aí, depois de um tempo nesse trabalho mais pesado, nessa época ele conheceu o Minduri. E disse que... Em 35, por aí? Ele rodou por aqui e Minduri tinha 17 casas. 17 casas. Que fabuloso. E eles formavam um time do pessoal da ferrovia, do LDE, ninguém ganhava deles. Pegava os craques desde Minduri até Barra Mansa e juntava... Nossa, mãe! Pois é. Que maravilha. Aí meu pai foi trabalhar numa subestação móvel, num vagão, lá em Carvão, ali perto de Passa 20, por ali. Né? Lá ele teve um acidente, encostou no barramento. Por isso que ele tinha aquele negócio na mão, né? 1.500 volts. Nossa! Ele tinha 90 quilos, perdeu 30. 90 quilos? É. Estourou o tendão, daqui perdeu massa de carne no peito, nas costas. Aí ele ficou internado na Santa Casa de Andrelândia 1 ano e meio. Chegou um período que ele estava muito mal, ninguém achava que ele ia se recuperar. Ele me contou que um dia ele estava na cama, uma irmã e mais não sei quem do lado, aí chegou um vulto preto. Olha. E ele pensou assim, é a morte. Mas não era um padre. Que isso? Padre, tudo bom? O padre foi até a cabeceira, deve ter feito a unção dos enfermos, que ele estava para morrer. Né? A partir daí ele se recuperou. Nossa! Pelos meus cálculos, esse padre deve ter sido o que está agora com o processo de canonização, o fundador dos padres sacramentinos, o padre Júlio Maria de Lombardi, um missionário belga. Então, que fascinante, hein? estava em Andrelândia, fazendo o papel de pároco provisoriamente. O padre Júlio Maria foi para Andrelândia para assumir a paróquia, porque o pároco de lá tinha fugido com a mulher do delegado. Meu Deus, que história! Isso é história. Nossa, real, fantástica! Aí ele se recuperou depois de 1 ano e meio, queriam aposentá-lo. Ele falou, não, vou continuar trabalhando. Mas essa tinha uma subestação, tinha uma chave lá. Vou até mostrar ali depois. Aí ele disse, não, eu consigo sim. Pegou um apoio de madeira e ligou e desligou a chave. Aí ele ia trabalhar aqui até aposentar. Trabalhou 37 anos. Olha lá, gente, esse prédio aqui, ó. Que ele trabalhou muitos anos. Esse aqui, né? Exatamente. E a casa em que a gente morava, descendo ali, tem um portãozinho, tá vendo? Sei. É uma casa que já foi demolida, ficava ali do lado. Nossa, que pecado, né? Tem fotos dela. Devia ter desmanchado, né? Mas só que Santino dá uma história fascinante. Esse homem, com o 3º ano primário, ele estudava eletricidade em espanhol. Alfabetizou a mim e ao meu irmão, nos ensinou as capitais da Europa. Na escola, ele passava limpo os nossos pontos da escola, em letra boa, né? Para a gente ter um caderno organizado. Um homem excepcional. Com certeza. Ajudava os pobres, parecia uma viúva de um ferroviário. Seu Carlos, aqui, ó, estou com a conta de luz já vencida há 2 meses. Quanto é? Tanto. Ele, vou emprestar para a senhora. A lembrança que eu tenho de São Carlos Santino, ele vinha receber o salário numa sacolinha. Parecia que era, não sei se era de nylon, uma sacola grande, verde. Ele sempre vinha com ela, para receber no banco aqui. Aí daí... E adorava uma dama, né? Jogar dama, né? Bom de dama. Bom. E de carta também. Opa! Aí, quando aquela viúva voltava para devolver, seu Carlos, eu vim pagar o senhor. Falou, quanto é? É tanto. Isso dá para comprar o quê? Dá para comprar 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão. Então tá bom, vai lá e compra. E não pegava de volta não. Que homem maravilhoso, hein? Mas e da banda que você estava falando antes, que eu não estava gravando? Era qual banda mesmo que ele gostava de música? Eles tinham um regional aqui. Devia ter o quê? Violão, acordeon e talvez um clarinete. Né? Ele falava num ferroviário, devia ser maquinista de máquina elétrica, Allan Cardino. Era famoso esse nome. E esse Allan a gente ouve muito. Acho que tocava clarinete. Quando o meu... Mas aí já é de outra época. Uma época bem anterior, quando o meu avô foi agente aqui da estação ferroviária, tinha o filho Zé Lopes, que era um bandolinista de primeira. Olha! Que tempos, hein? Pois é.
é um homem que deixou a marca dele. Ah, maravilha, adorei eu ver a história dessa Carlos Santini aí. E o senhor, me conta aqui um pouquinho só, como que foi essa coisa por língua, que você fala italiano, espanhol, inglês, fala grego, e um pouco de alemão? Não, na verdade, eu falo mineiro e o francês com dificuldade. É, homem modesto. Esses outros idiomas eu não tenho prática da linguagem oral. Sim. Mas eu leio fluentemente e traduzo. Olha que maravilha. Quando nós estudamos o antigo ginásio, que seria hoje de quinta a oitava série, sei, nós tínhamos na mesma série 5 idiomas na escola. É mesmo? Português, francês, inglês, latim e grego. Que isso? Então na 7ª e 8ª série, eu tive 2 aulas semanais de grego. Que loucura! Então isso dá. Aí você tomou gosto? Dá uma base. Sim. Né? Então fala assim, oftalmologista, oftalmos, logos, estudo. Você já sabe, né? Com certeza. Mas por quê? Porque a escola tinha qualidade. A maior frustração que eu tenho na vida é não falar grego. É fantástico o grego, a Grécia, né? Pois é. Muito obrigado pelo seu tempo. Belíssimas histórias. Gente, aí conversamos com o Santini aqui. Um abraço. Um abraço à família. Tchau. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno